Shalom, pessoal. Bem-vindos à segunda aula do módulo de Hebraico Básico. Vou repetir isso toda a aula. Se vocês não conhecem, tem um módulo de introdução ao hebraico. Os vídeos estão até na cor azul. E aí em que, para você fazer esse curso de Hebraico Básico, você tem que fazer o de introdução ao hebraico. Para você conhecer a história do hebraico, dos sinais massoréticos e de um vocabulário simples que vai ser usado aqui. Sobre a primeira aula, a gente viu sobre os pronomes pessoais, vou até relembrar. Então, eu, ani, você, atá, você feminino, et, hu, ele, ri, ela, anachnu, nós, atem, atem é vocês no masculino, aten é vocês no feminino, e hem é eles e hem é elas. E hoje a gente vai ver pronomes interrogativos e essa aula é bem bacana que vai ter uma curiosidade bíblica que envolve justamente esse conteúdo que a gente está estudando. Então vamos lá para os pronomes interrogativos. Eu trouxe aqui os principais que você vai usar no hebraico básico. Só que aí vai ter outros, como por exemplo, de quem, o pronome interrogativo de quem, que é shall me. Aí já vai ser uma combinação entre eles que já vai ser algo um pouco mais avançado. Mas o primeiro e o mais básico é esse aqui, ó, que eu estou apontando, é o ma, que significa o quê? E está diretamente ligado ao que a gente vai ver hoje, que é sobre o maná. E um exemplo aqui é mazê, ou seja, o que é isto? E esse Z aqui é o pronome demonstrativo, que a gente vai ver em sequência na próxima aula. Sobre também essa tabela, se ela não ficar um pouco difícil de ver, eu vou disponibilizar o link nos comentários para vocês verem esse slide e poder dar zoom, enfim. O próximo pronome é mi, ou seja, o mem mais o yud, que significa quem. Ou seja, o exemplo de uso é mi, mize, ou seja, quem é isso? Ou seja, eu posso, é porque faltou uma palavra aqui, mas eu poderia complementar, ou seja, mize hakelev, ou seja, quem é esse cachorro? Ou seja, mize anashim, quem são essas pessoas? É um exemplo de uso dos pronomes interrogativos. O terceiro é efo, que significa onde. E a gente pode usar, ou seja, efo hasefer, ou seja, onde está o livro. Efo haugal, ou seja, onde está o bolo, o ga é bolo. O próximo é matai, que significa quando. Um exemplo é matai te guiar, ou seja, quando você chegará. E você pode ver aqui que o pronome pessoal você, ele está oculto, ou seja, e a gente só vai saber por causa do verbo. Essa parte de tempo verbal, principalmente porque está no futuro, a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui a gente tem o próximo que é lama, que significa porquê. E um dos exemplos é lama ze core, ou seja, por que isso está acontecendo? E um exemplo clássico ligado à Bíblia é quando está lá em Mateus 26, que é a última frase de Jesus que está em aramaico, só que é muito parecido com o hebraico, que é lama atspani, ou seja, por que me desamparaste? Eli, Eli, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Aí você também tem o uso do pronome interrogativo lama. O próximo é cama, que é muito parecido com lama, né? Que é quanto, ou seja, cama ou lazer, ou seja, quanto isso custa. E todas essas frases que você está vendo é para construir um vocabulário para você conseguir ter a primeira conversação em hebraico, que vai ser tema das próximas aulas. E os últimos são e aná. Significa como. Lembre que esse kaf aqui, esse que parece um R grande, ele tá mudo, tem som de r. E ele é o kaf sofit, ele termina no final, ele fica diferente da palavra, da letra do começo, e ele significa como. Aí um exemplo, erzenikra, ou seja, como isso se chama? Ata, ou seja, como você está. E o último é ana, que significa para onde, ou seja, anataroler,
ou seja, para onde você vai. Se fosse feminino, ou seja, Ana et holcha, ou seja, para onde você vai, só que o feminino. E aqui mais exemplos, para a gente finalizar aí para a curiosidade bíblica. Mazé, o que é isso? A tradução. Miatá, quem é você? Eforri, onde ele está? Matai Neler, ou seja, quando vamos. Essa parte aqui é até um pouco mais avançada, que Neler está no futuro, e o futuro em hebraico é um pouco mais difícil, algo que a gente vai abordar também nas próximas aulas. A próxima pergunta é Lama taborre, ou seja, por que você está chorando? E aqui é você masculino. Ou sim etze, ou seja, como se faz isso? Como se fosse traduzir ao pé da letra seria ou sim etze, ou seja, como fazem isso. Só que aí ficaria com discordância no português. A próxima é Ize Sefer Ata Kore. Esse Ize a gente vai estudar depois, mas significa qual, como em inglês é it, which, ou seja, Ize Sefer Ata Kore, ou seja, qual livro você está lendo. A próxima é usando o Kama que a gente viu na estante, que é Kamaze Ula. Quanto custa isso? E o próximo foi o que eu falei, o Shelmi, ou seja, Shelmi Hakova Haze, ou seja, de quem é esse chapéu? E aqui são esses exemplos. Eu recomendo que vocês voltem depois no material e dêem uma revisada, anotem já para treinar a escrita. E a gente vai para a curiosidade bíblica, que é o significado de maná. Maná é o que a gente conhece na história bíblica como o pão que desceu do céu, que alimentou os israelitas. E o que significa maná? Maná foi o termo utilizado para a reação que eles tiveram quando começou a cair esse alimento do céu. Aí foi até o que eu coloquei aqui, manhu, que significa o que é isso? Foi a reação que eles tiveram. Vou até trazer o texto aqui para vocês, que está em Êxodo 16:15. Eu coloquei essa transliteração aqui porque, por mais que a gente já tenha aprendido a ler com sinal massorético, talvez quem ainda esteja começando tenha um pouco de dificuldade. Mas lendo aqui é o que? Vairo, ou seja, e viram Binei Israel, ou seja, e viram os israelenses. Binei é filho, Israel é Israel, ou seja, os filhos de Israel. Vaimru ish el ahiu, ou seja, e falaram homens com outros, ou seja, trazendo literal uns com os outros. Manhu, eu coloquei em vermelho, que significa o que é isso? Foi a reação que eles tiveram. Manhu, o que é isso? Aí que, porque eles não. E de u, ou seja, eles não sabiam. Mahu, ou seja, o que era aquilo. Ou seja, e depois vem Vaiomer Moshe, e falou Moisés, Elehem, ou seja, para eles, Hu Halechet, ou seja, esse é o pão, Eshen Natan, ve aí tetagrama, Lechem Lechol, ou seja, este é o pão que Deus nos deu para comer. E isso volta também em João 6, só que é no Novo Testamento, que é quando perguntam para Jesus, perguntam, né, entre eles, quem é este? Fazendo referência a Jesus, e aí Jesus em João 6 fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Obviamente ele falou em hebraico ou em grego, mas ele está retomando o que já falaram em Êxodo 16:15. Então a gente pode entender que manhu, que depois vira a expressão maná, é uma sombra do que viria a ser Jesus. Essa foi a aula dos pronomes interrogativos, mais esse plus aí da curiosidade bíblica. E eu vejo vocês na próxima aula de pronomes demonstrativos. Lehitraot.